parece que finalmente o Supremo Tribunal Federal vai começar a colher um pouco da maldade, da covardia que vem praticando no decorrer de todos esses anos. Foram inúmeras perseguições políticas, ataques contra a democracia, arbitrariedades, abusos de autoridade, prisões ilegais de pessoas sem foro de prerrogativa de função, o 8 de janeiro, a covardia e injustiça contra o presidente Bolsonaro. Muitas vezes nós ficávamos espantados, pensando que esse pesadelo nunca iria acabar, que não tinha ninguém para parar, dar um freio no Supremo Tribunal Federal, até porque quem poderia fazer alguma coisa? O Senado se tornou omisso, inerte, e isso fez com que realmente o Supremo tivesse muitos poderes, se sentisse imbatível, intocável, e foi isso que, inclusive, fez com que eles enfiassem os pés pelas mãos. Porque aquela história é bíblica, a soberba precede a ruína, e por não ter ninguém para questioná-los ou para pará-los, porque não tinha ameaça de um processo de impeachment, eles realmente se lambuzaram com todas essas relações prostituídas, inclusive com banqueiros, com o privado, se enriqueceram, se locupletaram dessa forma, e tudo isso agora está vindo à tona. E eles estão batendo cabeça, não sabem o que fazer, porque nunca houve uma crise institucional, uma crise na imagem do Supremo Tribunal Federal, como está acontecendo agora. Eles estão realmente pensando o que eles devem fazer e talvez tenham que sacrificar um deles, que no caso será o ministro Dias Toffoli. Olha essa matéria que saiu hoje. Fachin vai apresentar a ministros do STF relatório da PF sobre o Toffoli. O presidente do STF, Edson Fachin, vai apresentar a todos os ministros da Corte o relatório da PF que detalha as menções ao ministro Toffoli encontradas no celular de Vorcaro, dono do Banco Master, e também expor a resposta do ministro às citações. O que aconteceu? Fachin anunciou que vai encerrar a sessão plenária de hoje mais cedo para ter um diálogo com os demais ministros. O UOL apurou que o presidente vai mostrar o conteúdo recebido da PF revelado pelo UOL. Na sequência, vai expor as explicações de Toffoli. Os ministros que não estão na corte vão acompanhar por vídeo a reunião que será na presidência do STF. O conteúdo do relatório e a manifestação de Toffoli são sigilosos. Eu estou vendo isso aqui, eu lembro até do Tribunal do Crime, né? Quem não é do Rio de Janeiro, acho que alguns estados onde tem facções de criminosos, tem muito isso. O Tribunal do Crime é quando um dos criminosos comete um crime que não é aceito nem pelos próprios faccionados ou faz algo que prejudica a facção, eles fazem um tribunal onde eles decidem, eles julgam o criminoso e decidem se ele deve viver ou não, qual será o destino daquele faccionado. Parece que é isso que está acontecendo agora com o Toffoli, que, na verdade, Toffoli ele deve ter a mesma postura que a maioria ali, mas deixou rastros, deixou pistas, fazendo com que a exposição fosse não só dele, mas de toda a corte. Gente, a coisa é tão grave que toda a imprensa está tratando o assunto como a maior crise institucional da história do Supremo Tribunal Federal e que merece realmente uma apuração séria, detalhada, imparcial. Olha isso, os ministros do STF veem crise sem precedentes e pressão para Toffoli deixar o caso, Master aumenta. Isso é na Folha de São Paulo. Magistrados vislumbram possibilidade de Congresso avançar com pedido de impeachment. Presidente da Corte, Edson Fachin, vive um novo fogo cruzado para lidar com o desgaste. É algo que realmente hoje está deixando os ministros com medo, porque a possibilidade de ter, pela primeira vez na história, um pedido de impeachment, agora se tornou real, porque os ministros foram tão abusados, tão arbitrários durante todos esses anos, e agora, com uma demonstração clara de cometimento de ilegalidade, com o maior caso de corrupção da nossa história, com uma interferência enorme de um ministro, nós estamos vendo a possibilidade real de que possamos fazer o impeachment de um ministro, para, inclusive, dar um basta em toda essa impunidade, essa sensação de impunidade que eles vivem. Olha essa outra matéria aqui. Petistas dizem que Toffoli tem única saída para evitar tiro no peito. Em conversas reservadas, petistas avaliam que Toffoli deve o quanto antes e por decisão própria
afastar-se da relatoria do caso Master, uma vez que a situação teria ficado insustentável após menções a ele no celular do banqueiro Vorcaro. A expectativa de aliado de Lula é que, se Toffoli segurar consigo o processo, acabará sendo afastado dele pelo STF e abrirá uma crise sem precedentes na corte. Isso daria combustível à oposição para pleitear o impeachment do magistrado junto ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, olha só a situação que se encontra o ministro Dias Toffoli. Ele que viajou de jatinho com advogados de diretores do Banco Master, logo depois puxou competência do processo para si, determinou sigilo absoluto para ninguém ter acesso ao processo, ao conteúdo do processo, depois uma série de medidas arbitrárias para impedir as investigações, aí depois descobre-se que os irmãos dele são donos de um fundo, de participação de um fundo ligado ao Banco Master, depois descobre-se que, na verdade, os irmãos são laranjas dele, e aí ele é o dono da Maridit, que é a empresa que estava no nome dos irmãos, e aí descobrem também mensagens trocadas com Vorcaro, menções a pagamentos ao ministro, a situação dele está insustentável, até mesmo os próprios ministros querem que ele saia da relatoria, porque é uma crise institucional na imagem do Supremo Tribunal Federal que nunca houve antes na história, e ele está numa sinuca de bico, ele tem que decidir se ele sai da relatoria ou fica nessa relatoria, e ele é aquela situação. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se ele sair da relatoria, ele abre as investigações, a possibilidade que possam se fazer investigações sérias, imparciais, inclusive sobre ele, demonstrando todas essas irregularidades e ilegalidades que ele vem cometendo, deixando com que isso realmente possa ser exposto a público. E se ele continua na relatoria, o que acontece é que a crise vai se agravar, porque vai se demonstrar que ele está blindando a si mesmo, blindando outros membros do Supremo Tribunal Federal e outras figuras políticas. E aí a crise institucional vai se aprofundar ainda mais. E com a possibilidade de um processo de impeachment em ambas as decisões dele. E é uma janela de oportunidade muito importante para todos nós. Porque, inclusive, a partir disso, nós vamos, pela primeira vez na história, fazer o processo de impeachment de um ministro e abrir a possibilidade para fazermos isso com outras pessoas que estão envolvidas nesse caso, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, com a sua esposa recebendo esse contrato milionário de 129 milhões de reais, uma coisa absurda, ele ter se envolvido, feito reuniões com o próprio Vorcaro e o presidente do BRB, mas não só por isso, por todas as perseguições, ilegalidades, arbitrariedades, processos ilegais, inquéritos ilegais que ele fez no decorrer de todos esses anos. Finalmente, nós temos aí uma luz no fim do túnel para parar todas essas tiranias que vêm sendo feitas e restabelecer a democracia no nosso país.